Isaías capítulo 11, a partir do verso 1, nós leremos até o verso 10, e depois nós iremos a Hebreus capítulo 13. Isaías capítulo 11, verso 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de decisão e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra. Ferirá a terra com vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho do leão, e a nédia ovelha viverão juntos, e o menino pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e os seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da serpente, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por bandeira dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Hebreus capítulo 13, de 1 a 3. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Amém. Fui visitar, dia desse, um irmão, fui tomar café, essa semana. E o irmão disse: olha, eu recebi uma mensagem daquele nosso irmão, e olha, pastor, ele me mandou um vídeo a respeito de uns bandidos, e ele disse coisas terríveis, que esse tipo de gente seja morta, dá vontade de matar tudo. Eu tenho ouvido isso há muito tempo. Nós temos hoje um governo que fez disso uma bandeira, e fez disso uma bandeira com apoio principalmente de evangélicos, de religiosos. E é difícil compatibilizar o que a gente leu com esse tipo de posição. Eu consigo entender a raiva, eu consigo entender a dor da vítima, mas eu consigo entender que o Evangelho diz que nós estamos todos aqui de passagem, que nada nessa terra nos pertence, nos é emprestado. Me é emprestada a casa, me é emprestado o parceiro de vida, a parceira de vida, me são emprestados os filhos, os pais. A roupa, a comida eu recebo, disso nada eu vou levar. Se não é meu, não posso ter prejuízo. Eu sinto-me prejudicado quando tenho por meu alguma coisa, por mim alguma coisa. Mas se entendo que sou apenas alguém beneficiado pela misericórdia de Deus, que recebe por empréstimo, já não fico mais tão abalado quando algo de mim é tirado, ainda que com violência. Alguém há de dizer para mim: mas pastor, quando se perde um parente por um bandido que vem para roubar um celular, um carro, muito dinheiro ou pouco dinheiro, e você vê ali a sua esposa, seu filho, morto daquele jeito, a vontade que dá é a vontade da carne, mas eu não sou só carne, eu sou nascido de novo, e eu estou falando a crentes, eu estou falando a gente que eu acredito que nasceu de novo, que nasceu da água e do Espírito, gente que já sabe que está por aqui de passagem, que chegou e que vai embora, gente que confessa
que está aqui para aprender. E aí, quando a gente ouve esse tipo de coisa, a gente fica muito preocupado, porque de repente não há mais uma comparação entre o que nós lemos na Bíblia e esse tipo de posição. E a mesma fonte parece produzir água boa e água ruim, água doce e água amarga. E aquele que é o nosso Salvador Jesus disse que é impossível que a mesma fonte faça isso. Então precisamos entender pela palavra de Deus e pela história o que é que está acontecendo. Verso 1 do Hebreus diz: permaneça em vós o amor fraternal. Amor fraternal, amor fraterno, é a marca dos discípulos. O amor fraternal não é um amor dirigido apenas àqueles que eu gosto. Não é um amor dirigido apenas àqueles que me fazem bem ou àqueles que me dão alguma coisa. O amor fraternal, que é a marca do discípulo de Jesus, é um amor dirigido ao próximo. E quem é o meu próximo? O meu próximo não é aquele que traz a marca de bom cidadão, não é apenas aquele que traz a marca de bom pai, bom filho, de trabalhador. O meu próximo é todo e qualquer um que está ao meu alcance tratar com ele, inclusive os desagraciados. Os desagraciados. Falando logo no começo, no verso 1, que seja o amor fraternal a marca do discípulo de Cristo, no verso seguinte ele diz que devemos praticar a hospitalidade, não apenas a hospitalidade na nossa casa, de abrir e oferecer a comida e oferecer a cama, mas a hospitalidade de abrir o coração e acolher a todo aquele que precisa. E no verso 3, o escritor de Hebreus vai dizer: lembrai-vos dos encarcerados, como se você estivesse lá encarcerado com ele. E lembre dos maltratados, como se você estivesse sendo maltratado no corpo, no seu corpo. Ora, eu não consigo entender como alguém nascido de novo, tendo esse texto bíblico, tendo aquele texto do Novo Testamento lá, do Mateus, em que Jesus disse: estive preso e fostes me visitar. Senhor, quando te visitamos preso? Quando vocês fizeram ao menor dos meus, vocês fizeram a mim, era eu que estava lá. É o Mestre Jesus que disse isso. Como pode alguém, então, dizendo-se nascido de novo, discípulo de Cristo, defender, então, a morte de um bandido? Como pode desejar a morte do seu semelhante? Pastor, mas aquela pessoa é ruim, aquela pessoa matou um pai de família, aquela pessoa matou o filho de uma mãe bondosa que agora chora. Sim, é verdade. E eu digo para você que essa pessoa está nas trevas. Por quê? Porque ele não conhece Jesus. Mas você que conhece Jesus, você está pior do que ele. Porque você, conhecendo Jesus, ainda pede a morte dele. Ou você não sabe que todos morreremos e que todos ressuscitaremos? Que o seu morto também ressuscitará? Que, dada a ordem de Deus, ressoada a trombeta do arcanjo, os mortos ressuscitarão? Então, aquele que se diz cristão e defende ou censura, ou julga, ou sentencia ainda que um bandido está pior do que aquele bandido, porque o bandido não conhece a Cristo, mas esse que fez o juízo conhece. Então não tem jeito. Qual é a história do bandido brasileiro? História do Brasil. A gente tem que pensar na história do Brasil, não tem jeito. Portugal. Quando os europeus chegaram na África, escravizaram, aproveitaram. Quando chegaram no Brasil, não fizeram diferente. A primeira coisa que eles fizeram foi pegar os brancos que eles tinham, que os incomodavam, colocaram nas suas naus e mandaram para o Brasil. São os degredados, chegaram aqui, separados das suas famílias, sem direitos, sem quem os recebesse, sem casa, sem assistência, foram jogados aqui. Simplesmente. Não satisfeitos, começaram a escravizar os que aqui já estavam, os índios brasileiros, que aliás não deviam nem se chamar índios, foram chamados índios porque acharam que estavam chegando nas Índias.
mas tentaram escravizar, mataram, dizimaram tribos inteiras. Não satisfeitos, foram à África e buscaram pessoas que foram escravizadas. E eu quero dizer para você que nós não devemos nem dizer que o negro foi escravo, porque o negro nunca foi escravo, ele foi escravizado. Dizer que o negro é escravo é concordar com aqueles que os escravizaram. Eles foram escravizados, mas nunca foram escravos, porque nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser humano é escravo de outro ser humano. Ele é escravizado pela maldade daquele que, usando da força, o escraviza. Então nós tivemos aqui uma mistura de pessoas que foram colocadas aqui para serem exploradas. Depois foram deixados à sua própria mercê, com a lei dos sexagenários. Aqueles que faziam 60 anos eram colocados em liberdade, mas não lhes era dado nada, dinheiro, casa, comida. Continuavam escravizados ou mendigando. Os índios, a mesma coisa. E aí, essas pessoas começaram a procurar as periferias, porque não tinha lugar para eles nas cidades. Começaram a formar os muquifos, começaram a formar as favelas, subiram os morros porque não tinha lugar na cidade. Aqueles que escravizaram os negros, que trouxeram para cá os brancos presos na Europa, que tentaram escravizar os índios, criaram o que eles chamaram de bandidagem. E aí, para manter-se no poder, fizeram a imagem de que esses são os piores de todos os homens. Essa é a história. E aí, porque nós acreditamos nessa história, nós vemos situações como a que a gente tem visto hoje, da polícia entrando no Jacarezinho e matando, que não é uma história nova que a gente vê todo ano. Depois da Constituição de 88, com a chacina no Carandiru, mais de 100 pessoas mortas, desarmou-se aqueles grandes presídios e começaram a criar presídios menores, mas multiplicaram. A ideia é que fossem presídios humanizados, onde a pessoa chegasse para ser recuperada. Mas quem já passou pela cadeia, ou quem conhece a cadeia, ou quem é amigo de carcereiro, sabe que de humano não tem nada lá dentro. A pessoa entra ruim e sai pior. Porque o modelo não é um modelo para recuperar. Essa é a história. E aí, levanta uma bandeira em nome da família, vamos matar. Em nome da família, vamos prender. Em nome da família, vamos defender. Que família? Que família? E aí a igreja começa a comprar essa ideia e defender aquilo que não pode ser defendido. A morte de outro ser humano, a condenação de outro ser humano. O que é que Deus espera que nós façamos como cristãos em relação àqueles que estão na criminalidade? A grande pergunta é essa. Pastor, mas o que eu vou fazer? Ele é bandido mesmo. Sim. No mínimo, você deve dedicar a ele a sua oração. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz para nós, em 2 Pedro, que Deus não deseja que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ou você acha que a graça de Deus é seletiva e ela alcança só você com arrependimento? Ou você acha que Deus não quer que aquele que está encarcerado se arrependa? Ele matou, roubou, estuprou, traficou, mas Deus espera que ele se arrependa e que, se arrependendo, seja alcançado pela graça e deixe de ser um desagraciado e se torne um agraciado, que a graça o alcance. Então é incompatível com a fé cristã que alguém queira a morte de um criminoso. É compatível com a fé cristã que a gente queira o arrependimento por parte do criminoso, para que ele seja recuperado e salvo por Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Jesus não é apenas o meu Salvador e o seu Salvador, Ele é o Salvador de todo aquele que se arrepender. Como vão se arrepender aqueles que estão destinados à morte por tortura?
Não existe pena de morte no Brasil. O Brasil devia ter pena de morte. Eu já ouvi isso tanto. Irmãos, o Brasil tem coisa pior, tem pena de vida. Colocar alguém dentro de uma cadeia e não dar a ele dignidade, não dar a ele o mínimo necessário, é pior do que a morte. É muito pior do que a morte, é por isso que ele sai de lá pior. Mas nós abrimos a boca defendendo a bandeira de que bandido bom é bandido morto. Como? Se a Bíblia diz que eu devo me lembrar do preso como se eu estivesse lá dentro, e do maltratado como se eu estivesse sendo maltratado no meu corpo. Pastor, mas aí o senhor está defendendo o bandido, e como é que o senhor vai fazer com a polícia? Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, eu quero dizer para vocês o que eu penso da polícia militar, da polícia civil, da polícia rodoviária, da guarda municipal, de guarda de banco e de qualquer outro guarda. Eu tenho o maior apreço, o maior respeito, o maior carinho, a maior admiração, e desejo o melhor que existe no mundo para eles, para todos. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, vamos voltar à história do Brasil. Quem está no poder pensa desse jeito? Qual que é a história do Alferes Tiradentes? Qual que é a história do Alferes Tiradentes? Polícia Militar. Estava envolvido com um grupo que lutava por direitos lícitos do povo brasileiro. A coroa portuguesa que dominava essa grande nação, prendeu um grupo de pessoas, mas matou, esquartejou e mandou os pedaços para as várias partes das Minas Gerais, apenas do Alferes Tiradentes. Você acha que o poder está se importando com o policial? Sabe por que o policial entra e mata? Porque ele também já está doente, porque ele ganha pouco, porque a sua arma não funciona direito, porque o seu carro não é blindado, porque ele sabe que numa revanche, a sua esposa, o seu filho, o seu pai, a sua mãe podem ser alvos, porque ele está com raiva e não sabe a quem recorrer, mas ele sabe a quem descontar, em quem descontar. E historicamente, se a gente puxar para algumas décadas atrás, criou-se um tipo de criminoso que estava assim no meio da sociedade, segundo as histórias, mas ninguém nunca viu. E eu tenho 60 anos de idade, me lembro ainda pequenininho, início dos anos 60, meu pai sentado na sala, sofá de curvinha azul e branco, cruzeirense, prato de comida na mão, televisão preto e branco, e o jornal dizendo: mais uma célula comunista foi desfeita. Eles tiveram o atrevimento de colocar a foice e o martelo na nossa bandeira. Irmãos, o Brasil nunca foi comunista. Se você estudar um mínimo de história, o Brasil nunca foi comunista, nunca foi. Sabe o que eu aprendi na escola quando era pequenininho? Que os comunistas andavam pelados dentro de casa, eles não gostavam de Deus, eles queimavam as imagens de Jesus, eu era católico. Que eles comiam crianças, literalmente, matavam e comiam crianças. Irmãos, eu fui ensinado desse tipo de coisa. O Brasil nunca foi comunista. Quando enfim vem a redemocratização, não dá mais para falar de comunista naquele momento. O que eles elegeram? Buscaram de novo o preto, o descendente de índio, e o branco deixado de lado, que estava no morro, que estava dentro da favela. E aí o bandido passou a ser essa minoria. E a gente fica com medo do cara que vai roubar o tênis, que vai roubar a moto, que vai roubar o carro, que vai roubar o celular. E com isso a gente legitima esse mesmo discurso de matança, matança e matança. Isso chega dentro da igreja, e a igreja começa a repetir o discurso de quem está lá em cima, arquitetando a morte do pobre, do preto, do índio, do branco pobre e do policial. Sabe de onde vem o bandido? Do mesmo lugar que vem o policial. Sabe de onde vem a polícia? Do mesmo lugar que vem aquele que vira bandido, do meio do povo. É povo. A gente não sabe se uma criança que está correndo na rua, se ela vai ser polícia, se ela vai ser bandido. Não dá para a gente dizer. Aí talvez você diga: pastor, mas aquilo lá é bandido mesmo. Você aprendeu a dizer isso.
para a sua cor, faz assim com a sua mão, por favor. Olha para a sua cor. Sabe o que eu vejo daqui da frente? Você não é branco, não. Vai lá para os Estados Unidos, para o sul dos Estados Unidos. Quem está mais branco aqui? A Mari, você, Quênia. Quando vocês chegam lá, sabe o que vocês são? Negros. Quando vocês vão para a Europa, vocês são negros. Porque o que nós chamamos de branco aqui é essa coisa amarelo. Sabe qual era o nome que deram para mim quando eu fui fazer o meu serviço militar? E eu peguei o meu certificado? Pardo. O que é pardo? Pardo é envelope. Irmãos, o nome pardo vem do envelope. O Dudu é pardo, a Luana é parda, você é pardo. Nós temos gente mais clara com cabelo crespo, nós temos gente escura com cabelo liso, nós temos negros de olhos verdes e azuis. Nós somos todos negros, nós somos todos periferia. E aí nós nos esquecemos disso, compramos esse discurso do ódio e começamos a dizer contra a Bíblia: bandido bom é bandido morto. Eu quero que esse tipo de gente seja morta. E começamos a mandar vídeo dizendo: olha aí, tem que morrer. Como? Quando eu leio na palavra de Deus: lembrai dos encarcerados como se com eles estivesse. Pastor, por que Deus deixa haver bandidagem no mundo? Essa é uma pergunta muito boa que você devia ter me feito. Já que você não fez, eu fiz. Pastor, por que Deus deixa ter bandido no meio? Irmãos, é muito simples. Porque o bandido precisa do santo e o santo precisa do bandido. Que? É verdade. O bandido precisa se arrepender. Como vai se arrepender se não ouvir o evangelho? Como ouvirá se alguém não for lá anunciar? Como vão anunciar se não aprenderem dentro da igreja a amar em nome de Jesus, a ter no coração amor fraternal, a não julgar, a orar pelo preso, a desejar que ele seja recuperado? Eu queria muito que os crentes que disseram, que fizeram arminha, que ainda fazem, que dizem tem que matar, tirassem a bunda da cadeira e fossem para um presídio pregar, que fosse para um reformatório pregar, que fosse para uma boca de fumo pregar, que fosse para uma esquina pregar. Porque deixa de ser crente e fica pior do que o bandido quando deseja a morte dele, porque vai contra a Bíblia e você diz que conhece a Deus. Não tem jeito, irmãos. Aí a palavra de Deus diz para nós: o bandido precisa que o santo pregue para ele, ore por ele, engula sua dor, assuma o seu prejuízo pela fé em Jesus. Mas matou o meu marido, matou, mas mesmo assim eu não vou lhe desejar a morte, mesmo assim eu vou usar a minha fé. Por isso é que o santo precisa do bandido, para fazer a opção entre Jesus e a carne, entre obedecer a Deus ou obedecer o seu desejo de vingança. O bandido precisa do santo para pregar para ele, mas o santo precisa do bandido para fazer a escolha de obedecer a Deus ou não. Pastor, mas mataram o meu filho. Alguém disse para o Dudu, né? Acho que é a mesma pessoa. Queria ver o pastor Ademir com esse discurso: se o bandido entrasse na casa dele, estuprasse a filha, matasse o filho dele, pegasse a esposa dele. Poxa, você queria ver isso, irmão? Que coisa ruim para você desejar para mim. E é meu irmão, e ainda diz que gosta de mim, e queria ver isso. Ele está apostando que eu vou fazer o que ele faria: escolher a carne. E se eu fizer isso, eu vou estar negando a minha fé e vou estar muito doente. Porque mesmo em dor, eu e você somos convocados a fazer o que Jesus fez. Ele estava na cruz. Quando ele teve sede, deram para ele vinagre. Tiraram a roupa dele e humilharam. Pregaram as suas mãos. Colocaram a coroa de espinho, bateram muito nele. Ele estava de pendurado. E ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ainda que alguém faça todas essas atrocidades, ele está em trevas, mas eu não.
Ainda que ele faça contra você, entenda, aquela pessoa está em trevas, mas você não. Ele faz porque está perdido, mas você está debaixo da luz. E é nesse momento que você é convocado pelo Senhor Jesus a fazer o que Jesus fez. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Engulo a minha dor, eu sofro, mas eu prefiro ficar ao teu lado, porque eu sei que em ti os mortos ressuscitarão. Em ti eu vou viver numa terra que está escrita em Isaías, e nós lemos em Isaías como vai ser o reino do Messias. O leão vai comer palha junto com a vaca. Não haverá maldade no santo monte do Senhor, porque um filho se nos deu, uma criança nos nasceu, e o reino de Deus está sobre ele. Nós já sabemos qual é o final dessa história. O final dessa história é a restauração de todas as coisas. Eu vou te dizer em nome de Jesus, sabe o que foi que Jesus nos ensinou? Que naquele dia lá no reino virão pessoas, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, prostitutas, publicanos e bandidos, que foram alcançados e se arrependeram, enquanto muitos dos filhos do reino ficarão do lado de fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Irmão, quem é o crente que vai ficar do lado de fora, onde haverá choro e ranger de dentes? Aquele que resolveu não obedecer a palavra. Olha aqui para mim em nome de Jesus. A nossa bandidagem tem sido fabricada. O bandido que te ameaça tem sido fabricado. O policial que entra e que perde o controle tem sido fabricado. Sabe por quê? Porque sequer nós levantamos uma oração diante de Deus pelos bandidos e pelos policiais. Nós não levantamos a Deus uma oração pedindo justiça contra aqueles que estão produzindo essas coisas na sociedade. Nós aceitamos pessoas que vêm ao altar fazer isso. É de estranhar que Deus não ouça as nossas orações? É de estranhar que o aleijado não seja curado, que o cego não volte a ver? É de estranhar que Deus não tenha nos abençoado? É de estranhar que a doença esteja andando pela pátria? Você quer ser de Jesus? Você quer levar Jesus a sério? Olha aqui para mim em nome de Jesus. Olha aqui para mim, por favor. Você é nascido de novo? O seu tesouro está nesse mundo? Ou você é levantado para pregar o arrependimento a todas as pessoas, inclusive essas outras? Quando você ouve alguém dizer uma atrocidade como essa, bandido bom é bandido morto, o que você faz? Você faz coro com ele e repete isso? Você diz que também acha? Irmãos, como é que as pessoas não entenderam isso lá atrás? Eu acho muito interessante. Esse moço que hoje é presidente dessa grande nação, quando então candidato, disse que esse país precisava ter pelo menos 30 mil mortos. Hoje nós somos mais de 430 mil mortos. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. A palavra está se cumprindo. Você que está aqui, olha aqui para mim em nome de Jesus. Os especialistas, os infectologistas estão dizendo que vem uma terceira onda. As vacinas, quem tomou a Coronavac, a primeira dose, não está tomando a segunda. Quem tomou a primeira da AstraZeneca não sabe se vai tomar a segunda. Talvez eu esteja falando para você, no final desse ano você não esteja aqui. Talvez eu não esteja aqui. Nós ainda veremos coisas piores, sabe por quê? Porque nós não honramos o Senhor. Nós esquecemos a palavra. E quando eu digo nós, eu digo a igreja. E nós defendemos aquilo que vai contra a palavra de Deus. Você não é chamado para julgar ninguém, você é chamado para pregar o arrependimento. Você é chamado para oferecer, no mínimo, a sua oração. Pastor, só sabe o que eles fazem? Não sei especificamente. Me dói ver o que Israel está fazendo hoje na Palestina,
Me dói ver os foguetes palestinos caindo em Israel. Me dói ver as pessoas tentando fugir da guerra e atravessando o mar e morrendo e chegando nas praias, só os cadáveres. Me dói saber dos agropecuaristas que estão fazendo aviões jogar veneno sobre as comunidades indígenas e as comunidades não indígenas de áreas que eles querem tomar. Me dói ver o que nós estamos legitimando em nome do poder, da avareza, da riqueza. Me dói ver os pastores que deviam estar denunciando essas coisas, se vendendo por causa do seu complexo de patinho feio. E para terminar, eu quero te dizer em nome de Jesus, sabe por que a igreja evangélica apoiou aquilo que não podia ser apoiado? Por causa desse complexo. Eu me lembro quando a então senhora Damares chega a ser ministra, ela diz: enfim a igreja chegou ao poder. Triste dia. Mas ela falou o que a igreja queria, com seu complexo de patinho feio, diante do cisne branco que ela achava ser a igreja católica. No momento em que um presidente disse que é evangélico, ela disse: agora nós chegamos ao poder. Não interessa o preço que nós vamos pagar. Agora nós estamos no poder. Não, irmãos. Foi o momento em que a igreja caiu mais fundo nesse país. Foi o momento em que nós, como igreja, sujamos as nossas mãos e caímos de quatro. Porque nós defendemos o que não pode ser defendido. A morte, a tortura, o preconceito, a miséria. E agora a gente está vendo o que a gente está colhendo como povo. Mas ainda é tempo. A Bíblia diz que todo aquele que se arrepender e buscar ao Senhor será salvo. É tempo da gente voltar à posição e dizer: Deus, eu tenho errado. Me perdoa. Me ensina os princípios da Tua palavra e eu quero praticá-la em nome de Jesus. Pastor, eu não concordo. Não tem nenhum problema. Você não está discordando de mim, você está discordando da palavra. E o fruto, cada um vai comer o fruto que colher daquilo que plantou. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.